Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo, é claro, aqui na TV Justiça. Plenárias. Já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de maio de 2019. Karina, tivemos novamente uma maratona de julgamentos a partir da manhã da quarta-feira, sessão extraordinária, sessão na tarde da quarta-feira e sessão na quinta. E o andamento de diversos processos, eu acho que nós poderíamos falar basicamente de dois temas, já que alguns dos julgamentos, nem todos encerrados, em relação aos dois temas, na verdade. Um é saúde, essencialmente, particularmente distribuição de remédios, e a responsabilidade do Estado nessa questão e também do atendimento médico. E também a criminalização da homofobia, que era um dos grandes destaques também esperados da semana. Acaba que todos eles são grandes temas para falarmos hoje. Na quarta-feira o tema foi único nas duas sessões, tanto na extraordinária pela manhã, como na tarde de quarta-feira, saúde dominou a pauta. Na quarta pela manhã, os ministros se debruçaram sobre a possibilidade de se obrigar o Estado, diante de uma decisão judicial que vinha sendo contestada no recurso extraordinário, do Poder Judiciário obrigar o Estado a fornecer uma medicação sem registro na Anvisa ou que não fosse autorizada no SUS para esse fornecimento. A decisão buscava justamente reverter aquela obrigatoriedade da decisão ACO e os ministros acabaram entendendo que, por regra, não se pode obrigar o Estado, a União ou o município, os entes federativos, a fornecer essa medicação sem registro na Anvisa, exceto em alguns casos excepcionais e na própria decisão, cuja tese foi fixada na quarta-feira à tarde, os ministros estabeleceram em que situações é possível o juiz determinar que o Estado forneça, por exemplo, essa medicação, mesmo que não tenha registro na Anvisa. E é sobre esse tema que nós vamos tratar aqui no programa Plenárias também. Na tarde, eles começaram a julgar, de verdade, eles terminaram o julgamento de um recurso, um embargo de declaração no recurso extraordinário que já havia sido julgado e cuja decisão do Supremo foi confirmada na quarta-feira à tarde de que é responsabilidade solidária o tratamento e o fornecimento de assistência à saúde de todos os entes da federação à população, àquele cidadão que busca o fornecimento de uma medicação também nesse caso. Então, a responsabilidade solidária significa nada mais, nada menos que o cidadão pode buscar o fornecimento daquele medicamento ou do tratamento junto ao município. Se o município não tiver recursos para fornecer aquela medicação ou aquele tratamento, é o Estado quem deve arcar com aquelas despesas e se o Estado não puder, é a União. A ação pode ser demandada contra um ou contra todos, em conjunto ou separadamente. Isso que se trata a responsabilidade solidária, a gente vai tratar dela aqui também um pouquinho. E aí vamos para quinta-feira. E na quinta-feira, um tema único também, não obstante a tese desse último caso julgado na quarta-feira tenha sido fixada na quinta-feira, mas o grande destaque foi para a retomada do julgamento em conjunto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção que trata da omissão do Poder Legislativo da União, ou seja, o Congresso Nacional, em criar uma lei que tipifica, que criminaliza os atos de homofobia e transfobia, quaisquer tipos de agressão a essas pessoas da comunidade LGBT. O julgamento foi retomado com uma questão de ordem trazida pelo ministro Celso de Mello logo no início do julgamento e depois o julgamento prosseguiu com a apresentação do voto da ministra Rosa Weber e Luiz Fux, quando então suspenso mais uma vez em razão do adiantado da hora, com a promessa de retomada desse julgamento no dia 5 de junho. Vamos aguardar e esperar a retomada para a gente verificar efetivamente, embora já se tenha uma maioria formada nesse julgamento da ADO e do mandado de injunção, pela consideração da inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional e a orientação até agora de que seja aplicada a lei do racismo para se tipificar e condenar e punir as pessoas que cometem esses crimes de agressão contra pessoas da comunidade LGBT, ainda é preciso aguardar o final do julgamento. O julgamento ainda está em andamento, 6 votos já temos uma maioria absoluta, mas o julgamento não foi finalizado. Panorama geral da semana, portanto, dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos, portanto, fatiar os temas. Começando, portanto, com a sessão da quarta-feira,
Pela manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram naquela sessão extraordinária e os processos em pauta tratavam de assuntos relacionados à saúde, como já dissemos. Eles trataram basicamente de 2 assuntos: o fornecimento pelo poder público de medicamentos sem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e de remédios de alto custo. O primeiro processo analisado pelos ministros já estava com votação iniciada. Agora, Karina, antes de rever como foi o julgamento, havia, como você já adiantou também, um recurso para que se considerasse o processo prejudicado, e os ministros tiveram de decidir isso até com uma questão de ordem, uma questão preliminar, para saber se haveria realmente o julgamento ou não. Por que aconteceu isso? O que foi que aconteceu? Vamos aqui esclarecer uma situação que eu vi algumas reportagens tratando desse tema e também houve um equívoco. Na pauta de julgamento nós tínhamos 3 recursos extraordinários. Um deles falando sobre a ausência de registro da medicação e a busca por esse registro, por essa medicação junto ao Poder Judiciário, para que se obrigasse o Estado a fornecê-lo, e um outro caso envolvendo medicação de alto custo, que não teve o julgamento iniciado. Então, na quarta-feira pela manhã, os ministros decidiram sobre a obrigatoriedade do Estado fornecer essa medicação sem registro na Anvisa, e no período da tarde a discussão versava sobre a confirmação da jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes da Federação no fornecimento e tratamento médico, essa assistência à saúde. Medicação de alto custo não foi tema dessa semana. Então, voltando à sua pergunta, naquele recurso extraordinário... Estão pautados, né? E não foram julgados. Exatamente. E já tem data para que eles sejam retomados, inclusive. Mas, na quarta-feira pela manhã, o recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, que tratava dessa obrigatoriedade do Estado em fornecer a medicação sem registro na Anvisa, ele foi precedido por uma questão trazida pelo próprio relator, que, na verdade, por um julgamento de um agravo regimental, um recurso interposto contra a decisão do ministro Marco Aurélio, que tinha determinado a extinção do recurso. E por que ele determinou a extinção do recurso, mesmo depois do julgamento já ter sido iniciado e estar suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, mas cujo voto vista apresentado pelo seu sucessor seria do ministro Alexandre de Moraes. A decisão do ministro Marco Aurélio considerou que, como houve o falecimento da recorrente, não havia mais motivo para o recurso continuar. Então, ele restava prejudicado. E contra essa decisão veio esse agravo regimental que os ministros primeiro tiveram que decidir se continuariam o julgamento ou se acatavam a decisão do ministro Marco Aurélio da extinção do processo. E aí, por maioria, ficou vencido o ministro Marco Aurélio, eles decidiram em prosseguir o julgamento do recurso extraordinário, mesmo em razão do falecimento da recorrente, porque trata-se de matéria de repercussão geral. Não é esse o único caso no Brasil, no Poder Judiciário do Brasil, que está um único caso sendo julgado. Existem outros que estão sobrestados, aguardando o julgamento deste, para que a decisão seja tomada e seja aplicada de uma forma equânime. E nesse sentido, então, resolvido esse agravo regimental, esse recurso, os ministros deram prosseguimento no julgamento do recurso extraordinário em si. Karina, vamos, portanto, rever como foi o julgamento, essa parte das sessões plenárias, na sessão da quarta pela manhã. Antes de iniciar o julgamento, o ministro Dias Toffoli destacou a importância do assunto. A pauta que temos hoje em discussão a partir desta sessão extraordinária, ela é das mais relevantes e importantes. Buscará contribuir para a parametrização da atuação do Judiciário na implementação do direito à saúde. É mais um passo a ser adotado por este poder, a par dos que já vêm sendo adotados na seara extrajudicial. O recurso extraordinário encaminhado por uma paciente pedia o fornecimento de remédio sem registro na Anvisa. Logo no início da sessão, os ministros afastaram decisão do ministro Marco Aurélio, que julgava extinto o processo, e decidiram continuar o julgamento por conta da repercussão geral do recurso. Entendo que o julgamento tem condições processuais de prosseguir pela objetivação que deriva do reconhecimento da repercussão geral e, portanto, voto pelo provimento do agravo. Esse caso, ele, em rigor, por um critério subjetivo, já estaria prejudicado desde o início do julgamento. Só não estava porque a repercussão geral objetivizou o processo. Por qual razão? O que se discute aqui é a possibilidade de o Estado ser compelido a entregar, a dispensar medicamento que não tenha sido registrado na Anvisa.
Subsequentemente ao reconhecimento da repercussão geral, este medicamento foi inserido, foi registrado na Anvisa. Portanto, o caso concreto já está prejudicado desde lá atrás. Prevaleceu, no entanto, para início do julgamento, a tese de que, objetivado o processo com o reconhecimento da repercussão geral, prossegue-se independentemente do interesse subjetivo que esteja em jogo. Em sessões anteriores, 3 ministros já haviam votado. Ao analisar o mérito do caso, o ministro Alexandre de Moraes defendeu o acesso universal e igualitário à saúde como direito fundamental, mas destacou que é necessária análise cautelosa de cada caso para evitar uma seletividade e também prejuízo à implantação de outras políticas públicas. Até porque, por isso também fiz questão de salientar, as decisões judiciais em matéria de medicamentos, matéria de saúde, são cumpridas com orçamento destinado à saúde. Em outras palavras, o montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. E não há mágica orçamentária. E o Poder Judiciário deve, sempre que possível, evitar ser um elemento desestabilizador da execução do orçamento. Até porque a Constituição estabelece princípios e regras que vinculam a atuação estatal à estrita observância da lei orçamentária, vedando a transposição de recursos públicos para finalidade diversa da prevista na lei orçamentária. O que, às vezes, também, principalmente quando a ação é ajuizada contra municípios, é pleiteada na própria ação. Não tem dinheiro na saúde do município para destinação a esse medicamento, então se pede, por decisão judicial, que se faça uma transposição orçamentária vedada pela própria Constituição. Se tire daqui da educação, da segurança, da construção de habitação. Veja, a Constituição estabelece essa vinculação da atuação estatal à estrita observância da lei orçamentária. Cada decisão judicial em relação à saúde, individualmente, o montante a ser destinado será retirado da própria saúde. Em algum lugar vai faltar. Obviamente, presidente, com isso não se está atribuindo superioridade valorativa aos princípios constitucionais da programação orçamentária em prejuízo do direito social à saúde, permitindo aqui seria a mitigação do mínimo existencial. Mas, ao contrário, a preocupação, e essa preocupação, principalmente em momentos de crise orçamentária, de crise arrecadatória, mas não só nesses momentos, fica mais aguda a preocupação nesses momentos, a preocupação é preservar a capacidade do poder público, do Estado, em sustentar financeiramente todas as suas políticas públicas, não só a que proporcione assistência médica ao maior número possível de pessoas, mas a partir de uma estabilidade do orçamento público, permitir as condições indispensáveis para que os demais deveres do poder público também sejam corretamente exercidos. Ele votou pelo provimento parcial do recurso. Mesmo entendimento teve o ministro Luiz Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber votou no mesmo sentido. A regra é que é indispensável o registro do medicamento da Anvisa e que em nenhuma hipótese há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental, mas em situações excepcionais permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Pois é, o tema saúde continuou na sessão plenária da tarde da quarta-feira. É o que você vai ver daqui a pouco e ainda nesta edição, o julgamento sobre a criminalização da homofobia na sessão plenária da quinta-feira. Tudo isso aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias.
Como vimos no primeiro bloco, a sessão plenária extraordinária da manhã da quarta-feira abordou a questão de saúde. E esse tema continuou na sessão plenária da tarde da quarta-feira. Os ministros definiram a tese e impuseram condições para fornecimento público de remédio sem registro na Anvisa. Os ministros também discutiram sobre responsabilidade da União, estados e municípios para arcar com o custo de remédios. O plenário do STF apontou alguns critérios para que o juiz determine que o paciente receba do poder público medicamentos sem registro na Anvisa. São permitidos quando há demora da Anvisa em analisar o registro do remédio. No caso de doenças raras e ultra-raras, o juiz pode autorizar o medicamento, mesmo que a Anvisa não tenha extrapolado o prazo de análise do registro. O medicamento deve possuir registro em agências reguladoras no exterior e quando não há substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que pedem esses medicamentos deverão ser propostas na Justiça Federal e contra a União. Medicamentos experimentais não podem ser fornecidos. Outro tema discutido é quem deve ser responsável pelo pagamento dos medicamentos, estados ou União, quando há decisões judiciais determinando o custeio de remédio pelo SUS. O STF já definiu que há responsabilidade solidária, ou seja, todos devem garantir esse direito. O ministro Edson Fachin, que havia pedido vista, agora votou no caso. Proponho a esse colegiado que examine enunciar-se o seguinte. Primeiro, a obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, 2º da Constituição Federal, de prestar saúde em sentido amplo, ou seja, de promover em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas por meio de critérios de hierarquização e descentralização nos termos da Constituição da República, especialmente artigos 196 e seguinte. Segundo, que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, entes isoladamente ou conjuntamente. Portanto, esta afirmação, que lá constou no precedente, segundo a qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes isolada ou conjuntamente, significa que o usuário, nos termos da Constituição e da legislação pertinente, sobretudo a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, número 8.080 de 90, tem direito a uma prestação solidária. Nada obstante, cada ente tem o dever de responder por prestações específicas que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também sugeriu uma decisão. A demanda exigirá a presença dos entes conforme sua atribuição no sistema. 2 pontos. União, responsabilidade técnica. Estado ou município, conforme o nível de responsabilidade de execução na política de saúde, com divisão de custeio entre todos os entes, responsabilidade de financiamento, conforme complexidade do atendimento. Fechando-se, portanto, os trabalhos das 2 sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. E na quinta-feira, um dos processos mais esperados para julgamento da sessão da tarde daquele dia 23, no Supremo Tribunal Federal, sobre a criminalização da homofobia. Para saber mais sobre este tema, mostramos agora o caso de Natália, uma transexual que conseguiu, na justiça, dar aula de respeito à diversidade para agressores. Essa foi a forma encontrada por ela para diminuir a violência e o preconceito. O Brasil é o país que mais comete crimes de violência contra homossexuais. Confira na reportagem de Isabel Paz. Homofobia. Palavra usada para indicar intolerância, discriminação e vários tipos de violência contra pessoas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. Natália é transgênero e mais uma vítima. Eu ouvi uma palavra que me ofendeu. Eu estava atrasada, mas a palavra chegou no meu ouvido e não deu para continuar. Eu voltei e tomei satisfação. Aí eu levei chutes aqui desse lado, eu senti até uma dor muito forte nessa prótese. E aqui doía muito. Eu lembro que tinham 7 pessoas na pastelaria. 7.
Nenhuma delas. Assim, para elas ali era um traveco, era sabe, aquela pessoa que não merece nem respeito, nem consideração. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. O último levantamento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos aponta que entre os anos de 2011 e 2018 foram registrados 4.422 assassinatos. Isso significa que, em média, uma pessoa é morta a cada 16 horas. Esta delegacia do Distrito Federal registra os casos de homofobia, que são caracterizados por injúria, ameaças, lesão corporal e homicídio. As penas mais leves vão de 1 a 6 meses de reclusão ou multa. Já os casos considerados mais graves podem chegar até a 30 anos de prisão. Todo comportamento que ofenda, que agrida a integridade física, psicológica, moral dessa pessoa é considerado um comportamento, uma conduta homofóbica ou LGBTfóbica. No caso da Natália, o juiz estipulou o pagamento de uma multa para que os acusados paguem pelos danos morais. Mas a professora pediu ao magistrado para dar uma aula aos agressores e foi atendida. Ela ensinou sobre o respeito à diversidade e a importância de combater a violência. E fez um pedido. Parem de nos matar. Na continuidade do julgamento sobre a criminalização da homofobia, totalizaram-se os votos de 6 ministros a favor de criminalizar a homofobia e a transfobia no Brasil. Para a maioria, enquanto o Congresso não aprovar lei específica, atos homofóbicos devem ser punidos de maneira análoga ao crime de racismo. O ministro Luiz Fux foi o 6º a votar para que a homofobia seja tratada como crime no Brasil. E como não existe lei que tipifique esses atos, a punição deve ser a mesma prevista no crime de racismo. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso, integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Antes dele, a ministra Rosa Weber também seguiu esse entendimento. Para ela, é preciso garantir igualdade à comunidade LGBTI que enfrenta violência e discriminação. Discriminação significa tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. Contrário senso, deixar de tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente, também é discriminar. Essa foi a 5ª sessão no plenário do STF dedicada a discutir a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Nesta quinta-feira, o ministro Celso de Mello disse que recebeu informações do Senado Federal de que a Comissão de Constituição e Justiça avançou nesta semana na análise de projetos de lei que criminaliza a homofobia. Durante a sessão, os ministros votaram se era o caso, então, de suspender o julgamento. Por maioria, 9-2, a decisão foi por continuar. Não é líquido e certo que a Câmara aprovará ou não, ou que a Câmara aprovará exatamente o mesmo projeto aprovado pelo Senado Federal, o que poderá fazer retornar. E mais ainda, também não é líquido e certo, até porque isso é uma prerrogativa constitucional do presidente da República, que haverá sanção integral de eventual projeto. Nesse caso, a história bate a porta novamente e o nosso papel é abri-la, de modo que eu não veria razão para adiar esse julgamento, embora receba com alegria a manifestação do Senado Federal. Nós estamos diante de uma situação emergencial, em que crimes e agressões cometidas contra estes grupos vulneráveis, objetos dessas ações que estamos apreciando, segundo os números, são superiores àqueles registrados em outros países. Portanto, esta é uma decisão que não pode mais ser protelada. A ausência de deliberação por parte desta Casa significaria um déficit de proteção
que já vem sendo há muito detectado. O julgamento dessa quinta movimentou a entrada do STF. Grupos ligados à comunidade LGBTI acompanharam a sessão. Estamos acompanhando todas as votações de nossas casas ou de todos os lugares, apoiando através das redes sociais, e achamos muito importante estarmos aqui. No dia 5 de junho, o plenário continua o julgamento das duas ações que pedem a criminalização de todas as formas de ofensas individuais e coletivas, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. O julgamento continua, portanto, e nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça. Karina, rapidamente, aquela questão preliminar que foi colocada, o fato de haver um processo em tramitação, ou melhor, um projeto de lei em tramitação no Congresso, para os ministros, então, não significa que a questão ficou prejudicada. De forma alguma. Até mesmo o ministro Luiz Fux disse que vários projetos já começaram, mas eles não finalizaram. Não obstante, antes do início da sessão de quinta-feira, o ministro Celso de Mello tenha recebido uma comunicação do Senado, no sentido de que a Comissão de Constituição e Justiça havia dado um parecer terminativo acerca do projeto de lei para criminalizar a homofobia e a transfobia, não foi suficiente para interromper o julgamento. Segundo o ministro Celso de Mello, nós temos que lembrar que o nosso Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, é formado por duas casas. Então, uma vez aprovado o projeto de lei no Senado, ele tem que seguir para a Câmara dos Deputados como casa revisora nesse caso específico, e não significa que na Câmara será aprovado daquela maneira. E ainda, esse projeto de lei, se aprovado nas duas casas legislativas, ele ainda segue para a sanção ou veto do presidente da República. Então, ainda há todo um processo legislativo para essa legislação ser criada, o que não afasta a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e que, para o ministro Celso de Mello e a maioria que se formou, o julgamento deveria prosseguir. Dessa forma, continuou o julgamento, votos da ministra Rosa e do ministro Luiz Fux, retorno desse julgamento no plenário, dia 5 de junho. E antes disso, nós já temos encontro marcado. Próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.